dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e sejamos uma igreja missionária em saída e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É o dia do Senhor. E estamos iniciando a Semana Nacional das Famílias. Que todos os casais vivam o exemplo de harmonia. Que todas as famílias sejam como Jesus, Maria e José. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus murmuravam então contra Jesus, porque disse: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne,
para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão da vida. Cristo Senhor é o pão da vida que alimenta todos os entes humanos para a vida eterna. Que todos creem, tenham fé e permaneçam em Cristo, se alimentem do pão da vida. Estamos na primeira parte do Evangelho segundo João, o livro dos sinais, na qual, no capítulo 6, nós temos o quarto e o quinto sinal, a multiplicação dos pães, e Jesus andando sobre o mar. É o livro dos sinais, que na literatura joanina temos na primeira parte o livro dos sinais, na segunda parte a glorificação de Cristo Senhor. E Jesus dizendo eu sou várias vezes, tanto na primeira parte quanto na segunda, e está respondendo uma perícope lá do Pentateuco, onde o Senhor Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E a resposta encontramos na literatura joanina, no Evangelho segundo João, no Evangelho do discípulo amado. E hoje nós estamos continuando de domingo passado, que Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida. E os judeus começaram a murmurar. Como é que ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu? Começaram a murmurar, falando, ele não é o filho de José? Seu pai e sua mãe não o conhecemos? Como ele diz agora, eu desci do céu? Qual é a lógica que os judeus começaram a murmurar? Por que eles começaram a murmurar? Pela falta de fé, porque eles não tinham fé em Cristo Senhor. Para eles, Jesus era somente um profeta, não acreditava na divindade de Cristo Senhor, não acreditava em Cristo Senhor. E Jesus, revelando a sua divindade, ele é o Salvador, o Senhor dos Senhores, o Deus humanado, e começaram a murmurar. E Jesus responde, não murmureis entre vós. E Jesus começa falando de uma teologia trinitária. É a teologia trinitária do Evangelho segundo João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. O Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo que o enviou. E quem para estar em Cristo é o Pai que o atrai, que ele está no Pai, o Pai está nele. Eu e o Pai somos um. E Jesus começa conversando, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Deus, o Todo-Poderoso, ensina todos os entes humanos. Todos serão ensinados por Deus. Nessa lógica vemos, como comenta São Tomás no De Magistro, Deus cria todos os seres humanos em sua iluminação. Na lógica dessa perícope aqui, é como comenta São Tomás lá no De Magistro. Todos serão ensinados por Deus, que Deus já cria todos os entes humanos em sua iluminação. Que todos escutem o ensinamento do Pai, o Todo-Poderoso, e permaneçam em Cristo. Não que alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Jesus está mostrando toda a sua divindade, que ele é o Deus humanado, é o Filho do homem,
como comenta Santo Agostinho, é o Filho do Homem, porque é um homem só com toda a humanidade, é um homem só, Deus, o Salvador. Que todos estejam em Cristo. Aquele que crê tem a vida eterna. Será que nós estamos crendo com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o entendimento? Que todos os seres humanos tenham fé, que todos creem, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. Esteja com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Escutem somente a voz de Cristo Senhor, como comenta nosso glorioso patriarca São Bento, em uma pequena regra, lá no início, disse: escuta, filho, os preceitos do Mestre. Escutar tudo o que Cristo está nos dizendo, que somente Ele que nos ensina. Ele nos ensina, como comenta Santo Agostinho no De Magistro. Ele é o nosso mestre interior, nos ensina interiormente, e nós ensinamos por gestos e por palavras, que todos compreendam e escutem somente o que o nosso mestre está nos ensinando. Que ele é o pão da vida. Quem alimenta do pão da vida tem a vida eterna. E Jesus fala: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O maná no deserto, quando o povo, no 15º dia do 2º mês depois da saída do Egito, o povo sentiu fome. E choveu, e o Senhor Deus fez chover o maná no deserto. E o maná no deserto chovia de madrugada, de manhã cedo. Chovia de manhã cedo, e o maná chovia e tinha que juntar o maná para alimentar. E por que está falando? Comeram o maná no deserto e morreram? Que Jesus está falando do alimento físico. Mas que o Senhor nosso Deus nos dá o pão de cada dia, como nós rezamos no Pai Nosso. O pão dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia. O Senhor nosso Deus nos alimenta fisicamente e nos alimenta espiritualmente. Ele nos dá o pão de cada dia. E Ele nos alimenta espiritualmente. Que Jesus é o pão da vida. Quem alimenta do pão da vida tem a vida eterna, viverá eternamente. Quem alimenta do pão da vida vive para sempre. Que todos alimentem do pão da vida. É o pão que desce do céu. O pão que desce do céu, que ele desceu do céu para todos terem a vida eternamente. Se fez humano para todos terem a vida eternamente. E outra vez dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Ele é a vida, é o pão da vida que alimenta todos os entes humanos eternamente. Que todos comam do pão da vida. Quem comer deste pão viverá para sempre. É alimentar de sua palavra. Alimentar de sua palavra está com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Será que nós estamos permanecendo com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração? Que todos os entes humanos permaneçam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração e progridam sempre mais e mais a Deus. Que Ele é o pão da vida. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Que todos alimentem do pão da vida, vivam em fraternidade, em unidade, tenham amor e caridade e se alimentem do pão da vida, permaneçam eternamente em Cristo Senhor, que Ele está em nós e nós estamos
nele façamos tudo o que ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos alimentem do pão da vida e progridam sempre mais e mais a Deus. Ó Rainha de Misericórdia, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos alimentem do pão da vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Bom domingo, bom almoço.